As licitações no Brasil movimentam cerca de 700 bilhões de reais e isso representa cerca de 20% do PIB. Com toda essa grana envolvida, nem preciso dizer que os nossos políticos certamente dariam aquele famoso jeitinho para pegar parte desse dinheiro, ou melhor, a maior parte desse dinheiro e enfiar no seu bolso. Só para você ter uma ideia, a Polícia Federal investiga desvios que podem chegar a 4 bilhões de reais somente com assuntos relacionados com a pandemia do Covid-19. Mas não é somente assuntos envolvendo a pandemia que são bilionários. O cartel do asfalto é investigado por desviar cerca de 1 bilhão de reais. Se você acha que os escândalos da Petrobras acabaram, engano seu, meu amigo. Recentemente, o Tribunal de Contas da União condenou ex-dirigente da Petrobras a devolver mais de 380 milhões de reais, ainda somado a 180 milhões em forma de multas individuais. Mas se engana quem acredita que essa prática é recente. São muitas décadas de muito oportunismo de políticos e empresas do mais baixo calão possível. Como ocorrem as fraudes em licitações é o que eu te conto no detalhe nesse vídeo. Olá galera, David Melo por aqui, e se você gosta dos conteúdos produzidos aqui, é importante que você se inscreva no canal, assim você definitivamente fará parte da comunidade MDR e a cada dia mais pessoas se juntam a nós, mas isso só é possível se você se inscrever no canal e ativar o sininho. Licitação é o processo utilizado pela administração pública para contratar obras, serviços, compras e alienações. Em outras palavras, licitação é a forma como a administração pública pode comprar e vender, pois, diferentemente do que acontece na iniciativa privada, que se compra diretamente dos fornecedores, na administração pública é preciso antes que passe por um pente fino para decidir qual empresa oferece o melhor produto ou serviço ao menor preço. Agora, quem tem direito de licitar, ou seja, comprar e vender, são todos os municípios, estados e o governo federal, e é aí que o problema começa. Vamos imaginar que uma prefeitura de determinado município precisa contratar uma construtora para a construção de algumas escolas e creches. Então abre-se uma licitação para que empresas ofereçam seus serviços. Até aqui tudo normal, pois esse é o processo natural de contratação de serviços públicos. Mas é justamente aqui que entra o famoso jeitinho brasileiro. Para a construção dessas creches, já se tem as empresas que vão disputar o processo com outras empresas, ganhar e, entre aspas, realizar as obras, não dá outra. Todo o sistema é montado de forma que não interessa a qualidade, preço, melhor prazo de entrega ou custo-benefício, pois a empresa que será escolhida certamente será a pior, a mais cara e com o pior prazo de entrega. Ou então o dono da empresa chega no político responsável pela licitação e diz: "Ô amigão, se você escolher a minha empresa, eu te passo 20% do contrato. O que acha?" Daí não dá outra. E todos os anos são gastos bilhões de dinheiro público com obras de péssima qualidade, merenda vencida e ambulâncias que não funcionam e por aí vai. Primeiramente, o superfaturamento, ou seja, a cobrança de preços superiores ao de mercado. Por exemplo, quando o governo paga R$18 por um remédio vendido em qualquer farmácia por menos de 7. O superfaturamento geralmente é acompanhado do direcionamento ou dispensa da licitação e pode também ser consequência do acordo prévio entre os concorrentes. Outra forma de contrato nos processos é a inexigibilidade de licitação. Recurso só pode ser usado quando não existe possibilidade de competição, isto é, quando existe somente um fornecedor de produto ou serviço, desde que ele apresente atestado de exclusividade. Há casos de pessoas que se aproveitam dessa brecha na legislação para direcionar e superfaturar uma compra ilegalmente. A inexigibilidade também pode ser usada para a contratação de artistas e especialistas comprovadamente reconhecidos pela sociedade. Até os pregões, presenciais ou eletrônicos, não estão imunes a irregularidades. No caso dos presenciais, existe a possibilidade de acordo antecipado entre os participantes. Nos eletrônicos, já foram observadas situações em que um ou dois participantes oferecem lances extremamente baixos, apenas para forçar a existência de empresas com preços maiores, embora justos. No fim, aquelas que oferecem lances baixos apresentam-se sem documentação necessária, permitindo a convocação de um outro participante que estava combinado com os primeiros. Também já foram observadas fraudes eletrônicas, que fazem com que apenas 2 ou 3 participantes consigam dar lance, em detrimento de todos os demais.
Nas campanhas eleitorais, os empresários estabelecem uma rede de atuação que vai se traduzir na formação de verdadeiras quadrilhas com o objetivo de implantar sistemas de corrupção nas administrações futuras. Assim, eles financiam a campanha de um determinado integrante da quadrilha. Sendo eleito, os fraudadores dão início à montagem dos esquemas que serão introduzidos após a posse. Uma das primeiras e mais comuns providências é a criação de empresas de fachada ou empresas fantasmas que passarão a ser fornecedoras de produtos e serviços à prefeitura. Há ainda o caso do simples aliciamento do político eleito para um esquema já em vigor. A eleição de um político, até então na oposição, pode frustrar os planos da rede de fornecedores fraudulentos. Além disso, pode ocorrer que a própria empresa do financiador seja a vencedora da licitação, por meio de direcionamentos de licitação ou mesmo de licitações fictícias. Nesse contexto, a teoria dos caçadores de renda ganha força na medida em que é mais econômico financiar a campanha, ter certeza de que serão contratados e de que não haverá sanção moral ou punibilidade. O direcionamento de licitações públicas é um dos mecanismos mais comuns para devolver favores acertados durante uma campanha eleitoral, bem como para canalizar recursos públicos para os bolsos dos fraudadores. O gestor mal intencionado dirige as licitações a fornecedores amigos por meio da especificação de condições impeditivas da livre concorrência, incluindo exigências que os demais fornecedores em potencial não têm a menor condição de atender. Outro mecanismo utilizado para justificar a aquisição fraudulenta de materiais e serviços é a montagem de concorrências públicas fictícias, mesmo que haja vício na escolha, ou seja, mesmo que o gestor corrupto saiba com antecedência qual firma vencerá a concorrência, é preciso dar áreas legais à disputa. A simulação começa pela nomeação de uma comissão de licitação formada por servidores envolvidos no esquema. Depois, a comissão monta um processo de licitação no qual condições restritivas são definidas. Não raro, participam do certame empresas acertadas com o esquema, que apresentam propostas de antemão perdedoras, apenas para dar aparência de legitimidade ao processo. O documento mais importante para análise da prestação de contas, quando estamos apurando uma fraude em licitações e contratos, sem dúvida é a nota fiscal. Ela tornou-se no Brasil a base de toda a transação comercial e para aplicação de impostos, para realização de pagamentos, para prestação de contas. A utilização desse documento fiscal transformou-se também na base de quase todas as fraudes praticadas contra os órgãos públicos. A produção de notas fiscais frias virou uma profissão praticada por alguns que se aprofundaram nas técnicas de obtenção desses documentos e na arte de abrir e fechar empresa de fachada com a utilização de laranjas e documentos falsos. Verificar se os materiais utilizados nas festas públicas foram pagos com os recursos de programas federais que tinham essa finalidade. Se a própria festa é bancada com recurso federal, por exemplo, festas nacionais, verificar a natureza do serviço que é prestado, pois as empresas de eventos têm sido grandes fornecedoras de notas frias e notas superfaturadas. Isso se deve ao fato de ser difícil checar a veracidade dos cachês dos artistas e da comissão que cabe aos agentes. Em muitas ocasiões, as notas desses eventos são superfaturadas e parte desse dinheiro volta ao prefeito e à sua equipe. Agora, diante de tudo isso, se você ainda não tem uma noção do tamanho e da gravidade de tudo isso que foi dito, vamos colocar em contexto, galera. O Brasil possui 5.568 municípios. Imagina a quantidade de desvio de dinheiro, superfaturamento, dinheiro na cueca, entre outras coisas mais bizarras possíveis não acontecem. Mas não para por aí, ainda contamos com 26 estados, cada um contando com PIBs bilionários e um chegando a ser até trilionário, como é o caso do estado de São Paulo. Por aí você já tem uma pequena noção do que acontece por baixo dos panos. Porém, ainda contamos com a capital do Brasil, o nosso querido Distrito Federal, que é onde é comandada todas as finanças do governo federal. O Brasil definitivamente não é para amadores. E se você gostou do vídeo, se inscreve e ativa o sininho para mais vídeos como esse.